Bom dia, pessoal. Bem aí? Guardar uns minutinhos, a gente inicia.
Bom, pessoal, então bom dia a todos. Vamos iniciar então a aula aí. Bom, hoje a gente vai para mais uma aula aí da UC de manutenção de sistemas mecânicos convencionais. E essa aula de hoje, pessoal, quero dar uma abordagem além da mera execução da manutenção. Eu vou falar um pouquinho além aí da parte mais macro da manutenção, que é o planejamento e o controle, né? Aí é das atividades em si, né? De manutenção. Ok? Antes de iniciar aí, quero passar um vídeo aí da indústria, logo que a gente inicia a aula aí. Everybody good in there? Give me a thumbs up when you're ready. Yeah, got it.
command of this feature on the Bom, então vamos lá, pessoal. Bom, então, dar uma contextualizada, né, pessoal? Então, o que eu quero falar para vocês aí é a manutenção além da mera execução, né? Antes a gente vinha a manutenção como uma coisa meramente assim, vai lá e executa uma manutenção ali corretiva ou preventiva, algo mais pontual. Hoje não, hoje a manutenção, pessoal, é um setor estratégico, né? O que que é hoje a manutenção é vista, né? Eu preciso ter a máquina no seu máximo de desempenho, né? Ou seja, com sua produção otimizada, confiável, né? Ou seja, eu tenho a garantia que ela não vai quebrar ali por um período, por um certo período, né? Ou seja, eu tenho que sempre estar otimizando sua confiabilidade, sua disponibilidade e com o mínimo de intervenção possível. E essa intervenção também, ela ser assim a menor possível, para justamente não impactar na produtividade nem na competitividade de uma forma geral ali da indústria. Né? Então, hoje a gente tem que ter uma noção, o pessoal da manutenção, principalmente quem lidera ali, né, quem é o operador da manutenção, hoje ele tem que olhar o processo, né, ele tem que ter uma visão do processo como um todo, ou seja, aquele processo macro, não particularmente uma máquina ali, né? Então a gente tem que ter uma noção do todo, né, para ter uma noção mesmo da produtividade, como intervir, como planejar, qual máquina é crítica, qual uma que gera gargalo, né? E a que gera gargalo, como eu posso estar fazendo ali para melhorar a produtividade, até a questão da manutenção, ela é crítica do ponto de vista de manutenção. Bom, então como fazer para melhorar ali para não ter tanta intervenção, como fazer para ela estar mais disponível, né, estar mais confiável, ou seja, reduzir o número de intervenções de manutenção naquela máquina. Então, isso aí que eu quero mostrar para vocês esse ponto de vista. Bom, então um planejador dentro da manutenção, ele vai ter uma chamada carteira de serviço. O que que é a carteira de serviço? É justamente todos os serviços que tem disponíveis, né, existentes nos equipamentos que está sob sua responsabilidade. Então a equipe de manutenção, pessoal, ela é bem robusta, não é enxuta, ela é enxuta do ponto de vista assim, ela é otimizada, claro, ela não é inchada, mas ela tem um certo número ali, né? E que cada pessoa ali responsável vai ter ali seus serviços, né, suas pendências em cada equipamento, né, o serviço que está ali para ser executado. E o que que são as fontes dessa carteira de serviço da manutenção? A gente pode incluir as ordens de manutenção preventivas, né, que são geradas pelos planos de manutenção ligados ao equipamento, as ordens de manutenção geradas a partir de solicitações de serviço da operação, então o pessoal da operação solicita, né, uma intervenção, alguma coisa da ponto de vista preventivo. As ordens de manutenção manuais, né, que são abertas para atender corretivas, seja elas emergenciais ou não, e aquelas que são provenientes de inspeções de campo, né, ou laudos preditivos, ou seja, vai no campo ali, né, o pessoal próprio da manutenção verificou ali que aquela determinada máquina vai precisar, né, de uma intervenção ou foi solicitado ao próprio pessoal da manutenção que gere um laudo preditivo, ou seja, um laudo ali que posso verificar se aquela máquina ela pode continuar o trabalho, por quanto tempo, e se tem a necessidade ali de fazer uma troca ou simplesmente condenar aquela máquina após aquele tempo, ou quais peças podem ser trocadas, se pode fazer um retrofit ali, né? Se pode ajustar ela, enfim, tudo que é relativo a um laudo ali, né? Ou seja, uma predição após uma análise minuciosa do manutentor, né? Bom, então a carteira, pessoal, ela tem importância, né, fundamental para o planejamento e o controle da manutenção, porque ela então representa o universo de trabalho, né? Então é aquela gestão mesmo dos serviços, né, dos trabalhos, aqueles que vão ser realizados, aqueles que estão em execução e aqueles que já foram encerrados, né? Então, por exemplo, todo serviço, né, que não tiver contido nessa carteira, então logo eu posso concluir que ela ou ela já foi concluída ou ela não existe de fato no mundo do planejamento da manutenção. Então ela não é foco de mobilização. Então, quer tornar uma máquina de uma manutenção, tem que gerar esse serviço, né? Como diz essa ordem de manutenção. Então, dessas considerações, a gente pode extrair uma regra básica
para o planejamento e o controle da manutenção. Então, cada pendência de manutenção na maquinaria, ela tem que necessariamente ter um registro, um histórico mesmo, um prontuário, como se fosse mesmo um paciente, né? Todo paciente de hospital ali, né? Por, mesmo que fosse uma mera consulta, ele gera um prontuário, né? Então, na máquina é diferente. Uma mera consulta na máquina, uma mera visão na máquina ali, tem que gerar um prontuário, um registro, né? Ou seja, que se constituir uma ordem de manutenção. Bom, então a carteira de serviço, então, pessoal, eu posso contemplar então os planos de manutenção, a solicitação da operação, né? Então a operação solicita as corretivas, né? Então as intervenções corretivas e as inspeções visuais e os laudos, né? Então tudo isso aí compõe a chamada carteira de serviço da manutenção. Bom, como toda execução da manutenção, né, pessoal, para planejamento, eu preciso também verificar a especialidade, né? Então, cada ordem de manutenção, eu preciso ter uma previsão de homem-hora bem definida. Então, por isso, pessoal, tem que ter uma noção do processo e da máquina também em si. Então, uma máquina específica ali, ó, eu preciso saber qual que é. Vou precisar de um eletricista, de um instrumentista, vou precisar só de um elétrico, vou precisar de um elétrico e de um mecânico, né? Então, eu preciso saber qual a especialidade para aquela intervenção em específico. Então, quando a gente gera uma ordem, a gente tem que prever, então, essas especialidades e quanto tempo, né, elas vão ser necessárias para a efetiva resolução dos serviços, né? Bom, então, pessoal, as indústrias, né, elas vão se alimentando, né, dos dados passados, né? Pode ser que num primeiro momento a gente não saiba, por exemplo, quanto tempo é para executar tal serviço, mas à medida que esses serviços são feitos, a gente vai cronometrando ali, vai medindo o tempo e vai melhorando, a gente vai vendo então que ao longo do tempo a gente chega numa média, estipula, não, o serviço tal ali é, sei lá, 30 minutos. Um outro mais complexo, leva lá, por exemplo, 5 dias, né? Então, é, a medida ali que vai se alimentando, por isso que tem que ter esse histórico, tem que se gerar esses prontuários para poder o pessoal da manutenção ali, o pessoal da gestão mesmo da manutenção, ter uma noção, principalmente de qual máquina ela precisa de quantos especialistas, de quanta hora homem para cada intervenção, para cada serviço. Então, cada serviço eu consigo ter esse melhor dimensionamento. Então, vamos pegar um exemplo aí, um serviço simples. Então, vamos pegar aí a troca de um rolamento, né, de um eixo de saída de um motor elétrico de 25 cavalos, né? Então, o que que eu vou precisar? Bom, já que eu estou tratando de um motor elétrico, eu vou precisar de um eletricista para poder fazer a intervenção ali de desligar e religar o motor, né? Então, a parte elétrica eu deixo apenas para o eletricista. E o mecânico, né, que vai fazer ali a desmontagem, a troca, né? A troca do rolamento e montar ali o motor, né? Então, ele vai fazer todo o procedimento ali desde a desmontagem, retirar o eixo, fazer um alinhamento e voltar, né, colocar tudo de novo. Então, por exemplo, para o eletricista fazer desligar e religar o motor é um processo relativamente rápido, então 1 hora homem aí, né? Então, supondo ali que a fonte está próxima, né, a parte de manobra do motor está próxima, eu faço isso em 1 hora. E o mecânico, vou precisar de 2 horas homem de mecânico, então em 2 horas eu consigo fazer essa desmontagem. Então, isso aí, pessoal, por isso que é bem, esse controle, ele é muito bem feito. Sendo bem feito, eu consigo, então, ter uma melhor, por exemplo, eu faço um serviço, então minha intervenção, ela é mínima, né? A confiabilidade, então, aumenta. Então, se eu faço isso de forma otimizada, com tempo otimizado, eu consigo, é, deixar essa máquina, né, no caso, esse motor, elétrico mais confiável, mais disponível. Bom, então esses valores, como eu falei, ela é importante, né? Pois ela é a base do cálculo para o backlog. O que que é esse backlog, né? É toda a parte ali de dados, né? Geração de dados ali da manutenção, de histórico da manutenção, né? Pois ele serve também para programar semanalmente as equipes de manutenção. Então, toda programação, todo planejamento, você pode fazer ele diário, semanal, mensal, né? Ou até mesmo anual, dependendo ali da sua, do seu tipo de fábrica, né? Então, vamos supor aí a área
a área mesmo de extração, né, de usina de cana-de-açúcar, geralmente param 2 vezes no ano, né? É, cimento, né, as fábricas de cimento também param 2 vezes no ano para manutenção. Então, realmente, a fábrica para toda para fazer essa manutenção. E o restante, né, os outros 363 dias no ano é máquina funcionando diretamente, né? Então, sem parar. Então, por isso tem que ser feito muito bem o planejamento, né? Já que eu vou parar, então, totalmente 2 vezes no ano, eu preciso, então, ter um bom planejamento dessa manutenção, para poder ser ela eficiente e poder, então, entregar principalmente a disponibilidade da minha máquina nos outros 360 dias no ano. Então, preciso ser bem feito, bem executado. Então, todo qualquer serviço, né? Seja um serviço corretivo ali, já vou aproveitar a manutenção para a máquina, espera já a máquina, já tem a programação, por exemplo, a logística de peça, de sobressalente, enfim, tudo isso tem que ser pensado. Bom, além das especialidades, né, que é a mão de obra, eu preciso também dos materiais, né? Então, eu tenho que estipular a demanda das especialidades também, os itens, né? Então, quais são os materiais, né? Materiais, ferramentas, né? Então, quando elas são provenientes de plano, né? Então, elas já vão estar contidas, né? Como eu já planejo de forma antecipada o que se vai fazer, né? Eu já tenho ali o material, quais são as ferramentas, quais são as peças que eu vou necessitar ali. E os serviços de correção não programados, né? Então, aqueles que são feitos mesmo de emergência, né? Então, a compra ou requisição vai ser necessário, sendo função, então, do planejador efetuar essa solicitação de compra, né? Bom, então, aí no caso, você precisa já fazer uma solicitação de compra ou uma solicitação no almoxarifado, né? Então, preciso fazer essa compra já de forma a garantir o mais rápido possível a questão da peça. E o planejador, nesse caso, ele executa o chama de follow-up, né, de compra, ou seja, ele fica acompanhando mesmo a etapa do material, né? Então, condicionando a programação da ordem de manutenção a estados da compra, né? Então, vamos dizer ali que você fica a depender dessa peça para poder executar o serviço. Ou seja, se a peça demorar demais, então vai ocasionar ali atrasos, né? Então, já vai gerar algum tipo de problema. É isso aí, pessoal. Depende muito, né? O sucesso desse acompanhamento aí vai depender das trocas de informação entre a área da manutenção e a área de compra. Hoje as empresas elas estão integradas, né, por softwares, né, chamados softwares ERP, né, que faz a gestão integrada dos mais diferentes setores da indústria, né, ou até pelos softwares de compra de última geração. Então, com essa integração, o próprio planejador ele já consegue fazer um acompanhamento online, sem necessidade, por exemplo, de ter que ficar consultando a área, por exemplo, de compras, né? Eu falo, e aí, chegou? E aí, tem que ficar toda hora indo no setor de compra, comprou a peça, que status que tá? Vai chegar? Tem previsão? No próprio acompanhamento online já vai ter uma noção, não? Chega em 10 dias, né? Chega em 5 dias, aí ele consegue ter um melhor controle, né, do fluxo aí. E aquelas que têm os procedimentos tradicionais, então vamos dizer assim, cada área meio que roda de forma independente uma da outra, né? Ainda não é devidamente integralizada, essas áreas têm que ter um bom fluxo de informação. Então, principalmente entre a área da manutenção, o almoxarifado e as compras, né? Então, de fato, aí, nesse caso, tem que ter as chamadas reuniões periódicas, né? Para poder, então, ter essa atualização aí de forma consistente, né? De forma ali até as melhores informações e atualizações possíveis, né? E fidedignas, né? Bom, além das partes dos materiais, né, pessoal? Como a gente está lidando ali com uma ampla faixa de serviços, muitos serviços feitos de forma simultânea, então eu preciso também saber organizar, ordenar esses serviços, priorizar qual que é mais importante, qual que é menos importante, né? Os que estão no mesmo nível de importância, qual que realiza primeiro, né? Quais os critérios que eu utilizo. Então eu preciso ter essa noção de priorizar ordens de serviço, né? Então eu preciso criar uma forma simples de priorizar o serviço, onde eu vou garantir uma lógica básica para
uma lógica básica para a classificação da carteira de serviço, de forma então orientar tanto no planejamento e na programação. Bom, então a medida para alcançar esse objetivo, pessoal, é definir os critérios para priorização das ordens de manutenções cadastradas. Então a gente estipula isso da seguinte maneira. Então, todas as ordens de manutenção vão receber no ato do seu cadastro um critério de prioridade. Então, toda a área da manutenção, quando tem uma ordem de manutenção ali, uma ordem de serviço, ele gera um critério de prioridade, né? E isso, então, pessoal, por isso que tem que ter o conhecimento do processo, da máquina, né? É um processo crítico, é uma máquina crítica, então se é de alta criticidade, então a prioridade tem que ser alta. Não é, aí você coloca menos, então a experiência nesse caso aí, ela pesa, justamente pelo colaborador ali já ter uma noção do processo, saber como funciona, então isso é importante para definir esse critério, né? E o consenso também, né, tanto entre cliente e planejador, né? Então, quais as formas de fazer essa graduação de critério? Quais são os critérios possíveis de obviedade? Pode ser outros, pessoal. Aqui a gente tem um exemplo aí, o chamado exemplo clássico. É um exemplo aí que quase todas utilizam, né? Então, qual que é a chamada? Prioridade zero. São aqueles serviços que visem solucionar pendências, né? Que envolvam segurança, meio ambiente, qualidade e produção, né? Onde, então, a solução leva menos de 14 dias, né? A prioridade um é aqueles serviços que também visem solucionar pendências também de segurança, meio ambiente, qualidade de produção, só que agora que podem ser solucionadas com intervalo entre 14 e 30 dias, e a de prioridade 2, aqueles também que visam essas mesmas áreas, por exemplo, segurança, meio ambiente, qualidade de produção, que são consideradas críticas, né? Só que agora por um tempo menor que 30 dias ou que possa ser eliminada com um tempo maior que 30 dias, ou seja, não tem pode-se, como diz, levar por um prazo maior, que não vai haver problemas, né? Então, para garantir uma justa e uma necessária progressão de serviços na carteira, né, não ficar, não, óbvio, não ficar a ordem de serviços demasiadamente por um longo período de tempo, por mais de 30 dias, né, uma ordem de manutenção sem solução fará com que ela salte de uma prioridade menor para uma de imediatamente maior, ou seja, prolonguei demais aquela de baixa prioridade, ela agora se torna uma prioridade maior, porque justamente ela já tomou muito tempo e ela precisa ser solucionada, né? Não se pode ficar com ordem de serviço indefinidamente. Isso gera problema, né? Isso nem por questão de pro- é, é, falta de competência, nada não, porque realmente gera problema, gera caos na indústria, gera gargalo, né? Isso pode impactar diretamente na produção, né? Na produção, né? Em tudo, né? Em todo o meu entorno ali do meu processo. Então, um exemplo, um serviço foi solicitado no dia 1º de 12 de 2001 e foi dado ao mesmo a prioridade 2, ou seja, uma prioridade ali média. Aí no dia 1º de janeiro, né, ou seja, correu um mês aí desse serviço, então eu já posso classificar esse serviço já para prioridade um, então já subo ela de 2 para um. E se não for solucionado, então, no dia 31/1/2002, ou seja, poxa, você vê, correu um ano, ó o problema que já pode gerar aí, ó. Por um ano e esse problema não foi resolvido, então ele já vira a prioridade zero. Então, não necessariamente, pessoal, aquele serviço que inicialmente foi atribuído uma prioridade X que ela não possa mudar, ou para cima ou para baixo. Vamos dizer, não é imutável. Vai depender muito ali da questão da execução, né? E principalmente no fator tempo. E as ordens com mesma prioridade, né? Aquelas que eu coloco na mesma hierarquia, então a prioridade, né? Uma forma ali de desempatar, né? De classificar, categorizar esses de mesma prioridade é a questão da antiguidade, né? Então, aquele que está mais antigo, eu tenho que executar ele primeiro, para solucionar primeiro do que os mais recentes, né? Bom, então, para garantir, pessoal, uma flexibilidade que é necessária à manutenção, então a programação, né, ela tem que ser fechada semanalmente, né? Em uma reunião, né? Então, isso não é feito de qualquer forma, então reúne-se a equipe,
né? Tanto o pessoal da manutenção, da operação e os supervisores também da manutenção. Então, com isso, as ordens de manutenção a serem realizadas na semana subsequente vão ser fruto do consenso dos diversos setores formadores da planta, né? Então, o pessoal da manutenção, né, solicita essa reunião para saber, ó, o que que é prioridade para a próxima semana, né? Aí, óbvio, os operadores ali que estão lidando diretamente com a máquina vão saber ali, né? Eles também vão ter uma noção. E os supervisores da manutenção, como eles têm a visão macro também, eles já têm uma noção, principalmente de tempo ali, ao longo do tempo ou dependendo do período, qual que é a máquina que tem mais problema, né, o que pode ser feito, então entra-se ali num consenso, né, e já monta toda a programação semanal, para, né, para poder então ter uma intervenção otimizada da área da manutenção. Aí pode-se colocar ali prioridade, por exemplo, uma intervenção de emergência, uma corretiva planejada, né? Ou uma preventiva, ou emitir um laudo, verificar uma máquina se pode condenar ou não, ou seja, para realizar toda aquela carteira de serviços que a gente viu lá no início da aula. Então, aí a gente tem um exemplo de é, então, a gente tem exemplo aí, por exemplo, de várias máquinas aí, né? Então, a gente chama de tags, né? Então, todas as máquinas tagueadas é como se fosse um CPF da máquina, né? Então, ao invés de você colocar aqui, dobradeira de chapa, então você coloca uma tag, aí a tag ali tem um significado próprio e atribui um número ali, né? Como se fosse um CPF mesmo, né? De cada área e tal. A ordem da manutenção, né? Ou seja, o número da ordem de serviço e o que que é? Ó. Então, por exemplo, recuperar boia de amarra de navio, prioridade zero, ó. Data da manutenção, quantos dias? Pô, 690 dias, ó, tá liberado. Uma outro exemplo aqui, ó. Essa máquina, confeccionar chute de descarga, a prioridade dela é menor, é um. Data da manutenção, 15/10/2001, 40 dias para ser feita. Foi licitado, ou seja, ela já foi solicitada. Então, quer dizer que ainda não foi concluído, ou seja, ela ainda está em processo de execução. E tem as que ainda não foram licitadas, tanto de prioridade maior quanto menor, tá vendo? Então, cada um ali vai ter o seu nível de prioridade, o número de dias, né? E isso aqui, óbvio, vai mudando, né, ao longo do tempo, né? Aí aqui a gente tem uma programação, pessoal, semanal também, ó. Então, por exemplo, tem o item um, a ordem do serviço, qual que é o equipamento, quem solicitou e, por exemplo, a descrição, ó, confeccionar a caixa do multiclone, ó. Então, quem que vai executar, qual a equipe que vai executar e quanto tempo que vai levar para fazer esse serviço, ó. Então, vai ser a segunda, terça e quarta, depois retoma-se na sexta. Aí a outra equipe ela vai fabricar uma peneira, então ela vai levar a semana inteira para fabricar essa peneira. Esse outro aqui, ó, vai confeccionar um anel de selagem também, ele vai, ó, então vai ser uma parte na quinta para e depois retoma na sexta, entendeu? Então cada um aqui tem uma parte da semana que vai ser realizado, né? Bom, ainda dentro da priorização das ordens de serviço, pessoal, então para garantir, né, aqui já, aqui só repetiu a. Ok, pessoal. Então, por hoje aí é só. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Quer questionar? Tudo certo, pessoal. Então é isso aí. Vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha então alguma dúvida, questionamento, me procure, tá bom? Então é isso aí. Vou desejar a todos aí um bom dia. Ok, fiquem então todos com Deus e até a próxima.